Olá, boa noite a todos. Como estão, Silvana? Já vamos tentar chamar a Silvana aqui. Sil, se você puder, me manda um oizinho aqui para eu tentar te chamar, que eu não estou conseguindo ver. Bruno, Francine. Simone, de carona no perfil do Mariva. Tudo bem? Oi, Olá, deu certo. sim, também. Até a Erika já tá aí, né? Até a Erika tá aí já. Uhum. É isso, que bom ver o pessoal chegando. Vamos aguardar mais uns minutinhos, que alegria. Hoje tá nascendo um bebê, né? Verdade, verdade, verdade. Aham. Hoje nós estamos aqui para lançar o nosso curso sobre mapeamento espiritual. Na verdade, por isso que a gente disse que tá nascendo um bebê, porque foi praticamente um parto. É filho de mula que leva muito tempo para nascer, né? Levou bastante tempo para nascer, mas é que Deus estava trabalhando em nós enquanto isso, né? Uhum. Sim. Uhum. Sil, enquanto o pessoal está chegando por aqui, você que quiser mandar o convitinho desse pessoal para chamar, você que está entrando e quer mandar o aviãozinho, enquanto isso, nós vamos esperar mais alguns minutinhos e eu queria que a Sil começasse falando um pouquinho o que as pessoas podem esperar desse curso de mapeamento espiritual. É isso. Na realidade, gente, a ideia desse curso, ele surgiu muito em cima de pedidos. Não foi um negócio assim, a gente planejou. Não, foi para atender inúmeros pedidos de pessoas que queriam fazer o mapeamento, queriam saber mais sobre o mapeamento, e a gente mesmo entrou nisso sem esperar, né? A gente foi Sim, estudando aquele material do POC, Libertação e Pastoreamento Inteligente, e a aproximação com esse material foi fazendo com que a gente sentisse necessidade de estruturar de uma forma didática. Tudo que o Cote falava, depois do Anderson, depois o Emilique, a própria pastora Tânia, a gente foi vendo que eram conteúdos muito preciosos, só que a gente sentia essa necessidade de estar com isso estruturado, de uma forma muito didática, muito prática, né? E aí a Karine se largou dentro dessa experiência de estudar e tentar estruturar isso, e depois de um tempo, né, eu não sei quanto tempo de estudo, né, Cá, que você estruturou da forma que está hoje, atualmente, né? está praticamente há uns 4 anos assim. 4 anos. Mas você levou Nós quanto tempo estudando? praticamente uns 2 só sobre o assunto de mapeamento espiritual, de tempo praticamente integral. Sim. E muita experiência, né, Cá, confirmando tudo aquilo que a gente estava vendo, a experiência trazendo isso, né? Trazendo só Sim, confirmação. sim, exatamente. Até mesmo o curso. Na verdade, eu quero até entrar aqui um pouquinho nesse assunto da experiência e tomar a liberdade de contar algo pessoal nosso, porque esse ano eu creio que a pandemia pegou muita gente de surpresa, né? A gente diz que não pegou Deus de surpresa, mas pegou muita gente de surpresa. Inclusive, minha família, nós estávamos indo para fazer a escola do sobrenatural na Bethel Church, nos Estados Unidos, e nesse momento que eu tinha passado na aplicação e esse projeto do curso ia ficar para volta dos Estados Unidos, aonde eu entendia que eu tinha que ter mais um curso para então, mais conhecimento para então lançar o curso.
E quando nós decidimos não ir por conta da pandemia e fronteiras fechadas e tudo mais, então o Senhor foi colocando no nosso coração não. Inclusive foi interessante porque o Conrad Janzey, ele foi meu professor na escola do alto e nós acabamos ficando amigos assim, e ele até disse para mim, cara, eu não sei, mas eu tenho a impressão que é para você fazer alguma coisa antes de você ir. Amém. Então nós decidimos lançar esse curso quando a Silvana me falou, vamos fazer, eu falei, vamos, e hoje ele está nascendo, né? Amém. 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 Para quem está nos ouvindo, a Karine está com um livro, que esse livro está também para nascer. E aí Sim. foi e nas experiências de canal do YouTube, de estar gravando. Aí eu virei, cara, vamos botar esse teu livro num curso e depois o livro sai, né? Porque agora Verdade. tudo está mais difícil e o pessoal está mais online do que lendo livro, né? E aí Sim. eu estimulei, botei fogo e a Karine pegou fogo. E a gente gravou, né? Gravou. Aham. Sim, gravamos e hoje está sendo lançado. Eu fixei o comentário no clavin.com.br. Você, se tiver interesse, lá nessa página você já vai ver todos os detalhes sobre o curso, o que ele oferece. São 10 videoaulas, tem material escrito, cada final de aula tem um material disponível para você baixar. Tem também modelos de oração, onde você vai poder ter ali uma ideia de como nós ministramos dentro de cada área do mapeamento espiritual. Você também vai ter, dentro desse curso, nós faremos nos próximos 6 meses, 3 encontros por Zoom com as turmas para tirar dúvidas. Então, são várias ferramentas que você não vai simplesmente pegar um vídeo e assistir, né? Eu fui exatamente tentando ser o mais prático possível, né? Sim, Eu tenho recebido pessoas do interior da Bahia, pessoas falando que às vezes se sentem sozinhas e sem até material, as pessoas pedem. Então, a ideia do curso é ser prático, né? Tanto é que nós não ficamos batendo tecla em questões teológicas. O nosso objetivo não é te convencer a fazer um mapeamento. O certo. nosso curso é para quem quer já fazer o mapeamento, né? Então, eu já decidi, eu já não tenho dúvidas, e eu estava pensando o que é mapear, né? O que é esse mapear? Então, é uma junção de informações, de pontos que vão ligando e que te ajudam a concluir determinadas coisas. Então, se você for pegar a definição da palavra mapear, é essa. Então, quando a gente fala mapeamento espiritual, tem a ver exatamente isso. Eu vou olhar, vou perceber sintomas, repetições de comportamento, repetições de acontecimentos e vou, de certa forma, unir isso e entender o mundo espiritual maior do que simplesmente sintomas que estão aparecendo. Então, eu acho isso muito interessante. As pessoas, mas por que mapear, mapear, mapear? Não. Mapeamento exatamente é olhar a história espiritual da minha família, a história da minha família, ver o que está acontecendo, né? Tanto é que no curso a gente sugere que você faça uso de um genograma. O que seria o genograma? É uma árvore genealógica, só que com histórias. Então, eu vou marcar divórcios, suicídio, abortos, acidentes. Eu acredito que até tem 2 ovelhinhas minhas, ex-ovelhinhas, que estão já linkadas com a gente, e eles me ligaram antes de ontem. E ela justamente assim, Sil, o meu marido está tendo muito acidente. Ele está tropeçando, ele bateu o carro, ele agora a última vez caiu, machucou o pé. E veio uma pastora aqui em casa e ela disse que nós tínhamos que fazer uma investigação melhor.
E ela disse, Deus falou, procura a Silvana. E aí ela me procurou, Sil, você tem como me ajudar nisso? Eu, guria, nós estamos lançando um curso para você. E na realidade era isso. O que esses acidentes estavam mostrando? Eram todos sintomas. Aí eu fiz uma pergunta. Existe histórico de assassinato, de morte, homicídio acidental na família? Ela disse sim, o tio dele era o matador de aluguel. Então, vocês percebem? Então, a partir de um sintoma, você vai lá e descobre o quê? Um pecado que precisa o quê? Ser contestado, mas de uma forma objetiva e certeira. Eu não saio, o que é, o que é? Não. Quando você faz o mapeamento, começa a entender os sintomas, você começa a ter essa visão espiritual mais objetiva e mais certeira sobre a tua vida e sobre a vida das pessoas que você ama também, né? Certíssimo. Certíssimo. Isso que a Silvana está falando é algo que eu verificava em situações de atendimentos. E por isso que eu senti a necessidade da gente pesquisar, identificar e saber como resolver para aquele sintoma deixar de existir, ou então para amenizar aquilo ali e a pessoa poder caminhar, né, de forma mais livremente mesmo, em liberdade, literalmente. Áreas que a gente via que alguma coisa estava errado, não era normal. Então, buscando pesquisar, identificar e resolver situações, nós dividimos o nosso mapeamento, o nosso método em 5 áreas. Você quer falar um pouquinho das 5 áreas, Sil? Bom, a Ká, dentro desses estudos, dentro da prática dela, ela colocou idolatria, e a idolatria é tudo que envolve essas crenças, essas adorações, a imagens, e a entidades, incluindo, inclusive, o ocultismo. Então, se você tem um histórico na tua família ou na tua própria vida, a gente percebe que existem sintomas linkados a essa história da idolatria dentro da vida da pessoa. Claro que a gente não vai estar contando tudo para você ver, mas existem sintomas linkados a isso. A outra área ligada também a isso é finanças, ou seja, às vezes você não entende por que sua vida financeira não vai para frente, você não entende por que, de repente, você constrói tudo e tudo some, histórias de falência dentro da sua família. O meu bisavô foi rico, depois perdeu tudo. Meu avô construiu, depois perdeu tudo. Então, tudo isso tem uma história espiritual justificando e explicando esse tipo de acontecimento. Então, é uma das áreas que a gente trabalha. Quer falar a próxima, Cá? A próxima área é a sexualidade, né? Então, a gente busca também identificar situações de práticas sexuais ilícitas ou sintomas, como a Silvana falou. Às vezes a pessoa já é convertida há muito tempo, mas ela não consegue se livrar do cativeiro da pornografia, por exemplo. Então, nós temos visto isso cada vez mais frequente dentro das igrejas. A outra área, que é a área número 4... Dentro disso, só da sexualidade, gente, às vezes a pessoa ela não sabe porque ela sofre uma determinada perseguição. Sim. E eu lembro de um rapaz que ele era visitado noturnamente por espíritos que tocavam ele sexualmente. E aí a gente sabe que pela prática teria um histórico de bestialidade. O que daria abertura, essa perseguição espiritual sobre a vida dele, era um histórico de bestialidade. Então, quando você entende isso, por que eu sou visitado noturnamente? Então, isso que a gente quer que você comece a ter, digamos, essa percepção espiritual mais inteligente. Você não fica tirando para todo lado. Então, se eu tenho essa visitação, a minha área é essa sexualidade, né?
Então é um tiro certeiro, né? Você não precisa sair atirando para tudo que é lado, né? Correto. E na verdade, às vezes as pessoas acham que até é assim mesmo para viver, né? É desse jeito mesmo, eu posso continuar assim, é normal, todo mundo tem isso. E nós passamos Cacá, aí, o pessoal está perguntando aqui, a área da sexualidade pode estar ligada com a da idolatria? pode também, né? Muitas vezes a gente vê que a idolatria ela pode trazer como consequência a imoralidade sexual. Na verdade, a idolatria é você eleger outro para colocar no lugar de Deus. Então Deus compara a idolatria ao adultério, Uhum, uhum. né? Então, sim, pode sim ter raiz, um problema sexual pode sim ter raiz na idolatria. Isso pode Uhum. acontecer. Uhum. A área número 4, ela é a rejeição, onde a Silvana é papa no assunto aqui, porque a rejeição ela envolve questões emocionais, né? A rejeição você vai recebendo palavras, frustrações, sentimentos, e aquilo tudo você vai engolindo, ou então você vai explodindo, né? Jogando para fora. E a E investigação, né, o campo da investigação envolve até a concepção, envolve o tempo, envolve a gravidez, envolve também o nascimento. Então, a gente tem relatos de pessoas que eu lembro de uma pessoa que me procurou, ela disse, sim, eu só tenho coragem para contar para você, porque você não vai me achar louca, né? Porque quando a gente já é meio louca, ninguém vai se achar louca do ninguém lado da liga. gente, né? Então, ela disse que ela tinha uma dificuldade de relacionamento com a mãe, e aí Deus permitiu ela lembrar que quando ela ia nascer, ela via o azulejinho até da maternidade, e dentro da barriga da mãe ela dizia, eu não quero nascer porque você não me quer. Então, Puxa uma vida. dificuldade de relacionamento com a mãe, gerada no nascimento, por causa da rejeição que a mãe teve a essa maternidade. Então, dentro do mapeamento, a investigação também vai para esses campos, né? Sim, sim, a gente vai sabendo ler os sintomas. Na verdade, o curso todo a gente vai dando ferramentas. O curso em si é uma ferramenta para você saber identificar ou você buscar identificar como ler esses sintomas, como interpretar essas entrelinhas, porque às vezes uma coisa Uhum. não tem nada a ver com a outra, mas depois que você pega alguns sistemas e você começa a aplicar na prática, você vê que faz todo sentido, né? Que nem nós estávamos falando agora, a rejeição que você coloca para dentro, você tende ao suicídio. Sim. Então, ali da rejeição, que é a área número 4, a gente passa para a última área, que é a área número 5, que é morte, onde nós vamos investigar questões de suicídio, vontade de se matar, ou tentativas de suicídio da pessoa e do histórico familiar. E também nós vamos investigar o aborto e o homicídio, né? Então, nessa área número 5 é o que a gente avalia dentro da leitura dos sintomas com a interpretação dessas dicas que a gente vai recebendo através do nosso curso ali de mapeamento espiritual. As pessoas às vezes ficam perguntando, mas como que eu vou fazer isso? O mapeamento, ele é uma linha investigativa, é uma pesquisa que você vai fazer na sua família. Então, você começa, a partir do curso, você vai começar a ter um olhar clínico e um ouvido treinado. Então, você vai pesquisar isso, vai fazer esse levantamento. Eu sempre sugiro conversar com uma tia fofoqueira da família, né? Então, vai fazer entrevista com essa tia, pesquisa, e também é muito importante esse discernimento espiritual. Com A certeza. gente, a gente tem essa experiência de, enquanto você está buscando, o Espírito de Deus vem e sopra. Ele sopra. Essa pessoa está recebendo essa perseguição por causa de houve um aborto, houve um assassinato. E aí você estimula a pessoa e a pessoa vai atrás e acaba descobrindo. E isso é muito bíblico, né? Porque
a gente vê a Davi quando chegou para Deus perguntando porque por 3 anos eles estavam passando fome e Deus revelou que tinha a ver com a casa de Saul, que foi uma casa sangrenta, que tinha quebrado um pacto que Josué tinha feito lá no passado. Então, Deus tem prazer em nos revelar por que eu estou sofrendo essa perseguição espiritual. Então, o mapeamento é essa oportunidade que você tem de se aproximar de Deus, entender sua história familiar, sua história espiritual e dar um basta em toda essa perseguição que o inimigo tem feito na tua vida e na vida da tua casa. A gente tem experiências, né, cara, que a partir de uma pessoa que fez mapeamento, a atmosfera espiritual mudou na família, não só na vida dela, né? Com certeza, porque a pessoa começa a entender o porquê do comportamento do marido, o porquê do comportamento de um filho, de uma filha, o que está se repetindo na essência. Por exemplo, qual é a essência que a gente investiga de recorrência? Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o vício. Existia lá um vovô que era alcoólatra, e daí o pai não era alcoólatra, mas tinha vício de jogo. E daí aquele filho não é alcoólatra, não tem vício de jogo, mas está viciado em pornografia. Mas a essência é o vício. Aquela perseguição familiar é o vício. Aquela prática foi passada de geração em geração, não só por uma observação. Às vezes a pessoa nem pensa. Eu posso não estar idolatrando uma imagem, mas daqui a pouco eu estou idolatrando dinheiro ou uma pessoa, né? É interessante, que você que está nos ouvindo e você que está interessado em começar a ajustar a tua vida segundo a vontade de Deus, entenda que vai ter uma batalha nisso. Porque o território, eu sempre ilustro que o inimigo é que nem um sem terra. Ele está ilegalmente ocupando um território que não é mais dele. E aí, o que você vai fazer? Você vai discernindo o mundo espiritual, você vai se posicionar e vai retirar o inimigo das áreas da sua vida. Ou seja, você vai resgatar para Deus. Então, eu sei que tem gente nos ouvindo que está pensando em se matar. E isso está acontecendo porque você está muito perto de ser liberto. Você está muito perto de ser liberto. No entanto, o inimigo está te atacando, te sugerindo a morte como a única saída, como o único recurso. E agora, em nome de Jesus, nós vamos a dizer que a liberdade e a cura está em Cristo Jesus. Então, rejeita esse espírito de morte que está sugerindo isso para a tua vida. Fica até o final dessa live, que o Espírito Santo de Deus já está ministrando em você. Amém. E você vai, pelo testemunho da ele, entender que existe libertação, existe cura, salvação, somente através de Cristo Jesus. Então, você que estava desistente da vida, entenda, existe salvação, existe nova vida através de Cristo Jesus. E nós não estamos dizendo que é uma cura milagrosa. Você que está endividado, de repente vai fechar todas as suas dívidas, não. Nós estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus vai dar a mão com você, você não vai estar mais sozinho. E em Cristo, as coisas podem ser feitas novas. Você, de uma forma responsável, vai enfrentar seus erros, vai enfrentar as consequências das suas escolhas, mas você vai ver a graça de Deus se manifestando e se multiplicando na sua vida. Então, nós não estamos aqui oferecendo um curso milagroso que você aperta um botãozinho e vai tudo pelo ralo. Não. Nós estamos dizendo que de uma forma responsável, nós podemos administrar todas as consequências das nossas escolhas e das escolhas que nossos pais, nossos avós fizeram e que ainda nos perseguem. Assim como um traficante, os filhos, os netos são perseguidos pelas consequências dos crimes deles,
Às vezes, na nossa vida espiritual, a gente vê isso. A gente sofrendo a consequência das escolhas. Mas entenda, através do mapeamento, você está dizendo, através da minha geração, a partir da minha vida, as futuras gerações vão ser diferentes. Amém. É Chega, isso aí. chega. Eu não quero mais ação do inimigo na minha vida. É isso aí. É isso Cacá, aí. eu Sil, vou deixar você para conversar com a Erika agora. Saiu uma psicóloga e entra outra, meu né? Deus, hoje eu tô, Sim, hoje eu tô aqui só para ouvir. sim. Gente, foi um prazer. Eu espero que, como a Ká falou, a gente vai se encontrar em algumas reuniões de Zoom com você que vai fazer o curso, porque é nosso interesse é que isso multiplique em bênção na tua vida, da tua família e da tua igreja, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, Amém. estou saindo então, tá? Obrigada, Silvana. Até amanhã. Até. Eu disse até amanhã, porque eu e a Silvana amanhã vamos estar na Igreja Batista da Alameda de Santa Felicidade, amanhã de manhã. Eu quero aproveitar para convidar você para estar assistindo através do YouTube, do canal da igreja no YouTube amanhã, aonde vai estar sendo, nós vamos estar fazendo um treinamento na área de libertação e cura. O treinamento vai começar às 9 da manhã e vai ser transmitido ao vivo online, para quem tiver interesse. Eu queria agora chamar a Érica. Deixa eu ver. Érica, se você conseguir dar um alôzinho ali para mim, porque tem um monte de comentário aqui. É muito interessante. A Érica vai estar dando um testemunho, principalmente na área de finanças. Cadê a Érica? Érica, se você tá por aí, conseguir me mandar Deixa eu ver aqui. Pronto, tô conseguindo mandar o seu convite. Agora deu certo. Olá! Oi, gente. Oi, Karina. Que delícia ouvir a Silvana. Que saudade que eu tava de ouvir ela. Muito, muito bom Ela é mesmo. especial mesmo, né? Ela é. Vocês são. Você também é. Amém, amém. Gente, a Érica é uma querida, ela atualmente não está morando mais no Brasil, mas ela era da nossa igreja, na Igreja Batista da Alameda, e nós nos conhecemos na igreja aqui em Curitiba, e ela é psicóloga, e eu queria que você se apresentasse, Érica, um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando nessa live hoje. Então, vamos lá. Meu nome é Érica, né? Eu sou casada com o Hiroshi, tenho 2 filhos. Eu sou cristã desde que eu nasci, né? E eu acho isso importante, né, de falar. E Sim, eu nunca tive um histórico de me desviar da igreja, assim, né? E eu sou mãe da Emily e do Felipe, e sou Igreja Batista Alameda aqui em Worcester, né? Atualmente faço parte do rebanho da RCN Low. E estar aqui já foi um mover de Deus na minha vida, depois, né, do mapeamento. Eu não sei se você quer que eu comece a contar ou se você quer já perguntar. já pode começar a contar, que eu sei que o povo tá doido para te ouvir. Pode começar a contar o teu Ok. testemunho e o que Deus colocar no seu coração. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu quero dar o meu testemunho mesmo como mulher de Deus, que o mapeamento ele é algo extraordinário de Deus mesmo, que foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Existe uma mudança, né, um divisor de águas que vai muito além da ciência. Então, hoje eu quero dar o meu testemunho como mulher, como cristã, né, que foi alcançada por Deus através dessa ferramenta. Então, como eu disse, eu nasci na igreja e eu sempre estive envolvida com a igreja e eu sempre amei estar na igreja, né? E, e eu me casei muito jovem, aos 18 anos. E na nossa vida, depois do nosso casamento, a gente, entre tantas coisas, a principal, e é isso que eu queria contar,
para vocês a nossa vida financeira. Então a gente era muito jovem e ok, né? Então no começo da vida é normal ser difícil. O problema é que isso nunca deixou de ser normal. Então, o que a gente precisa para ser uma pessoa com estabilidade financeira? Precisa não ser preguiçoso, a gente trabalhava bastante, né? A gente precisa ser inovador, ter ideias, ter coragem, e a gente tinha. E as ideias eram até boas, a gente era corajoso, abria uma empresa e a empresa subia assim, em poucos meses a gente já começava a ficar muito bem. De repente, do jeito que a gente subia, do nada a gente descia. Mas eu não estou falando de dificuldade financeira, tipo assim, eu tenho pouco dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro para quase não ter dinheiro para comprar comida. Eu nunca passei fome, mas eu já senti falta de muitas coisas. Eu já fiquei sem luz muitas vezes, né? E eu não me vergonho de contar, porque eu penso que tem gente que está vivendo isso e acha que pode ser normal. normal. Exato. Né? Telefone cortado, lembra na época que a gente tinha telefone em casa, né? Gente, Ixi. telefone cortado era uma coisa, tipo, normal, né? E aí a gente começava de novo a... Teve uma vez que a gente sofreu um assalto que as pessoas levaram tudo que você possa imaginar que tinha. A empresa ficava dentro da... A casa e a empresa ficavam no mesmo terreno, eles levaram tudo da empresa. E eles levaram quase tudo de valor da casa. Até os anéis que meu pai tinha feito desde que eu era pequena. Quando eu engravidei, eu ganhei anel. Não sobrou nada, nem para contar a história. Puxa vida. Não, sobrou um que daí eu empenhorei na Caixa Econômica e perdi também, porque eu não tive dinheiro para tirar. Então, era mais ou menos assim. E nesse assalto, a gente foi cada vez mais quebrando, enfim. E aí um dia, eu me lembro de eu estar em casa e eu tinha acabado de orar e eu levantei assim do lado da minha cômoda e eu falei, Senhor, sua palavra diz que a gente tem vida abundante, mas eu não estou aguentando mais isso. Quando a gente começa a melhorar, eu já começo a ficar com medo, porque eu sei que vai piorar logo em seguida. E assim, tudo que eu sabia como cristã eu já tinha feito. Eu era dizimista fiel, eu sou amante da obra missionária, eu não tenho amor no dinheiro, se eu tiver mesmo, eu dou mesmo. Tudo que eu sabia, eu já tinha feito campanha de oração, eu já tinha feito isso, tudo o que eu sabia. E da forma que eu aprendi da igreja que eu vim, mais tradicional, né? Aceitou Jesus, acabou, tá tudo resolvido, não tem problema nenhum, começou tudo, né? Como se a gente... Tudo se fez novo. Como se a gente não tivesse consequências, né, das coisas. E eu falei, Senhor, me mostra o que é para arrumar. Porque o que for para arrumar, eu vou arrumar. E naquele mesmo dia, a minha cunhada, que tinha feito um encontro com Deus, me deu o número da pastora Márcia. E eu liguei para ela e marquei um horário e ela começou a me explicar. Né? E foi logo depois de um tempo, a gente se mudou, né, para Alameda. E eu comecei a aprender, eu fiz um mapeamento. Eu achei bem legal que a Silvana falou que começa uma batalha. Gente, o negócio piorou tudo, entornou o caldo, tava tudo piorando. E eu buscando em Deus ali a resposta e querendo aprender cada vez mais. E eu lembro que eu comecei a esquecer quando eu fazia o mapeamento, né? E eu falava, não, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui, né? Tá tudo tranquilo, não. E eu lembro que, assim, talvez por eu não ter sabedoria, né, de ter me entregado mesmo ao processo, acho que ele levou-se mais tempo, né? Mas quando eu entendi que o confessar, o deixar, o renegar coisas, né?
E aí a gente foi mexendo, eu fui lembrando e fui trazendo coisa. Eu falei, gente, meu pai conta que meu avô era um homem muito rico, de muitas posses. E meu avô morreu com aposentadoria, sem nada, não deixou nada para os filhos. O meu pai foi um homem que cresceu financeiramente muito rápido. Meu pai é um homem à frente do seu tempo. Meu pai e minha mãe, que se fala em negócios. E eles sofreram assaltos seguidos. Meu pai era joalheiro. Então, cada vez que vinha e roubava todas as joias da loja, era um salque grande, né? E ele começava de novo, e ele se reerguia. E ele conta que ele teve 5 grandes assaltos, né? Então, e ele foi, meu pai não quebrou, mas ele, perto do que ele tinha, ficou-se muito pouco. E eu fui fazendo esse mapeamento do meu lado da família, né? E a gente se juntou com a família, mapeando pela família do Hiroshi, vendo coisas que vinham se repetindo, não só na minha vida, né? Mas na vida do meu pai, do meu avô, e a gente foi vendo um padrão que acontecia. Porque aos 32 anos, eu já tinha falido 4 vezes. Falido mesmo, né? Muita coisa. Até aos 34 anos, eu já tinha me mudado de casa 27 vezes. Uau! Porque das coisas, né? Eu melhorava, a gente podia comprar uma casa, de repente perdia a casa, tinha que mudar. E eu me lembro de uma vez eu morar no basement do irmão da igreja, né? Porque não tinha para onde ir logo depois de um assalto. Então, assim, à medida que a gente foi tendo coragem para mexer, e Deus ia trazendo as memórias, e aí minha mãe ia lá em casa e contava umas histórias. Nossa, teve uma vez que aconteceu isso, não sei o que. Mãe, conta direito essa história e tal. E Deus foi trazendo, né? Toda a nossa... Pode perguntar. Eu queria fazer um parênteses aqui. Você falou uma coisa que é muito legal. Quando você está fazendo um mapeamento espiritual, é incrível, mas aquela pergunta inicial da Érica, falando, Deus, alguma coisa está acontecendo e eu não sei o que é, mas me fala que eu vou consertar. Quando a pessoa quer, quando ela se engata nisso, quando ela compra essa bronca e diz assim, não tem problema, eu faço o que for preciso, Deus, mas eu preciso de respostas. O Espírito Santo começa a mover em nosso favor. E é engraçado, como a Silvana disse, da tia fofoqueira, né? Para você perguntar coisas, investigar coisas. A Érica, nesse caso, acabou de falar algo que acontece muito nos mapeamentos. O Espírito Santo começa a trazer informações para a gente que são respostas, né? Nós vamos aprendendo Mãe, conta direito essa história. Nós vamos aprendendo a ouvir histórias que a gente já tinha ouvido da família, mas agora o discernimento que vem do Espírito Santo começa a trazer luz para coisas que precisam ser trabalhadas e deixadas definitivamente na cruz, né? Vamos lá, Érica. É bem isso mesmo. E as histórias começaram a aparecer, né? Deus começou a trazer, a mostrar quantos sonhos nossos eram abortados, morriam. Sim. Né? O sonho de voltar a morar nos Estados Unidos era um sonho abortado. Né? Verdade. E à medida que Deus foi trazendo, e chegou uma hora assim que, da mesma forma que Deus traz, não é só Deus que traz, sabe? Tem pessoas que vêm para te desanimar nesse processo, né? E eu lembro de uma pessoa Sim. Ele muito tenta roubar, né? muito chegada minha, que chegou para mim e falou assim: não, menina, para com isso. Ora você na sua casa, fica mexendo nessas coisas aí, já passou, já acabou. Depois você vai ficar mal falada lá na sua igreja, né? Com coisa que ia sair, né, dali. Eu falei, olha, que se for para mim sair dessa situação, para isso acabar, não tem problema. Todo mundo pode ficar sabendo da história. Que o importante é eu sair, porque eu me sentia vivendo um ciclo constante sem fim. Né? E até quando eu conto a sensação, né, que eu tinha, que eu vivia esse ciclo mesmo, de
crescimento, né, de muito trabalho de crescimento e, sim, né, De roubos, de né, Érica? roubo. Eu me lembro que quando a gente se conheceu, posso abrir aqui um Claro, parênteses de novo? claro. Quando a gente se conheceu, vocês estavam planejando a ida para os Estados Unidos, né? Sim, sim. Já foi quase no finalzinho ali do tempo de vocês por aqui. Olha. Mas foi tão incrível porque eu não sabia de nada dessa história dos roubos, né, na família e com você. E uma das coisas que eu quero dizer é que no mapeamento espiritual é tão interessante porque nós aprendemos a discernir literalmente os espíritos que nos atacam. E nós estávamos batendo um papo e você falando da questão dos vistos que estavam para sair, aquela coisa toda para vocês viajarem e vão para Portugal ou vão para os Estados Unidos, lembra? Sim. Eu me lembro bem desse tempo e na hora eu tive um pensamento de te perguntar sobre um demônio ladrão. Sim. Era como se eu visse aqueles desenhos, né, com pijama listrado. Sim, sim. Uhum. Dos bandidinhos de desenho. E você começou a me contar da parte dos roubos mesmo, e eu fiquei surpresa. Sim. Então, essa parte de você, a busca é sempre da pessoa. Né? A gente está falando aqui de um curso. Um curso é para dar algumas instruções, algumas dicas, mas a partir do momento que a pessoa começa a pesquisar, começa a orar, começa a entender, começa a vir esse discernimento, que nem a Erika falou, o Espírito Santo traz, né, as respostas, mas nós aprendemos também a identificar quem está nos atacando, quem estava roubando da família desde sempre. Sim. E a gente bota o bicho para correr, né? Foi o que a Erika fez. Conta lá, Erika. E aí a gente fez esse processo, né? Eu comecei o processo e eu acabei terminando o processo com a Karina. No meio disso também eu tive umas sessões com a Calisto, que aí eu consegui entender na minha linguagem, né, o que estava acontecendo. E a gente foi entendendo coisas mesmo, né, na nossa vida, na vida da minha família, pecados não confessados, né? Perseguições espirituais mesmo, esse roubo, aborto, tanta coisa que vinha, né? Que eu não sei se às vezes a família esconde por vergonha, ou né, é uma parte que não é considerada importante, porque afinal, né, agora a gente já aceitou Jesus, não tem mais nada com isso. Só que a conta continuava chegando, né? E assim, eu via que já estava afetando os meus filhos, né? Porque se faltava em casa, enquanto eles eram pequenos, ainda não era tão ruim, mas à medida que eles iam crescendo, que eles pediam às vezes um tênis, tinha época que tinha, mas tinha época que não Que não tinha, dava. que não dava, né? Então, eu comecei a entender, esse foi um processo. À medida que a gente caminhava um passo, Deus trazia a luz para mais um pouco. E a gente ia até onde Deus trazia a luz e a gente foi fazendo todo esse processo. Não vou detalhar, que a gente não tem muito tempo. Mas também não foi mágico, mas foi um caminhar que a gente mudou de direção. E eu me lembro de uma vizinha minha, a Carla, que hoje ela é convertida, e Eu me lembro da Carla também. foi algo tremendo, assim, a conversão dela, e um dia ela me disse que logo quando estava para a gente ir embora para os Estados Unidos, ela disse que Deus mostrou a ela, enquanto ela orava, que um ciclo se fechava, né? E era bem essa época mesmo que a gente estava assim finalizando o nosso mapeamento ali, e um ciclo se fechou, e sim, se fechou. E a gente chegou aqui, era tudo muito difícil e a gente fez escolhas, inclusive financeiras. Aquilo que a gente sentiu que não era para nós trazermos em questão de dinheiro, a gente abriu mão, a gente
e era uma loucura, né? Tanto que a gente não compartilhou isso com muita gente. Então a gente trouxe aquilo que o Senhor deu na nossa mão. Foi o que a gente trouxe. E aí o Senhor começou a mudar a nossa história aqui. Claro que eu vim com uma recomendação específica do Senhor e foi muito difícil obedecer, mas eu obedeci. E ele disse que ele me honraria aqui. E as pessoas chegavam aqui e falavam: nossa, mas você quer ser psicóloga nos Estados Unidos? Não, você vai ser só o que todo imigrante é aqui, não desmerecendo nenhum trabalho que toda diga. Claro. E aí, a gente vendo o dinheiro acabar, Senhor, o que nós vamos fazer? E o Senhor aparecia, e eu falei: Senhor, o Senhor falou. E à medida que a gente andou em obediência ali, os primeiros meses, as coisas começaram a andar. Aleluia. Né? Então aí, de um paciente que eu tinha, uma igreja abriu para eu atender. Aí eu comecei a atender na igreja, aí eu comecei a atender online. Em semanas, assim, eu tive mesmo tanto de paciente que eu levei anos para conquistar no Brasil. Né? E Deus foi honrando, Deus foi trabalhando, abrindo portas onde não tinha portas, abrindo pequenas situações assim que a gente podia ver a mão de Deus mesmo, no comprar de um carro, no fazer um mercado, né? Eu lembro que as pessoas elas ficam muito admiradas assim do que Deus fez. Não é nada mágico, mas quando você olha de fora, assim, para essa situação que a gente não saiu do Brasil numa situação financeira ruim, porque à medida que a gente ia fazendo e renegando, Deus ia honrando a gente, né? Mas assim, eu consegui sair do Brasil sem deixar dívida, né? Eu consegui sair, e aqui a gente conseguiu hoje. É claro que a gente tem muito a conquistar, mas nunca aconteceu mais da gente perder dinheiro, da gente ser enganado, sabe? Da gente investir dinheiro e numa coisa que não desse certo, né? Ah, mas você mora nos Estados Unidos, aqui também tem roubo, né? Aqui tem menos, mas tem roubo, tem, Sim. né? E Deus tem nos honrado. Então, assim, eu quero muito... tenho muitos outros exemplos que eu poderia contar que apareceram no mapeamento, que explicaram muitas coisas que se repetiam na minha vida, como doenças. Era sempre muito remédio toda hora. Quando um ficava bom, o outro ficava ruim, né? Uhum. Traições, né? De pessoas, de sócio e de amigos, né? Enfim, muitas coisas assim que Deus foi mostrando a causa. Porque Certo. E aí, à medida que a gente se tornava disponível para mudar, Deus foi mudando a nossa realidade. Eu creio que esse é o começo de muitas coisas, né, que Deus tem para fazer. Mas foi a partir dessa disponibilidade de falar: não, eu quero mexer nisso. Ah, mas daí eu vou ter que ir lá e vou ter que... Não tem problema. Você viver numa prisão dói muito mais. É muito pior. Com certeza. E dói em você e dói em quem você ama, né? Verdade. Então, eu costumo dizer, Érica, que assim, o inimigo tenta mentir para nós o tempo todo. sim. Então, o mapeamento nos ajuda a identificar essas mentiras e coisas que a nossa mente não foi regenerada, embora a gente já é convertido há anos, a nossa mente tem mentiras. E uma das mentiras maiores que ele costuma fazer falar para quem está num processo de libertação, como você estava, era assim: puxa, eu vou falar sobre isso, que vergonha. Que vergonha. Então, que eu vão já tive pensar esse... de mim? O que vão Né? pensar de mim? Então, eu já tive esse conflito interno baseado num ataque de mentiras, de demônios mesmo. Mas daí até que um dia eu pensei assim: não, peraí. Quem vai sair envergonhado da minha história é esse demônio, não eu. Sim. Então, nós temos que saber sempre que o nosso posicionamento é que nós estamos
numa situação de fazer a mudança de uma história não só nossa, mas de um contexto familiar. E nós não estamos só. Nós estamos com o Senhor ao nosso lado, nos tomando pela mão. Ele já conquistou isso na cruz e nós só temos que nos posicionar. Então, esse testemunho da Érica é muito legal. E eu queria contar uma particularidade aqui, Érica, que talvez você não saiba. Ó, ao vivo. Ai, Jesus. Na verdade, ai, Jesus. Adoro. Na verdade, assim, a Érica e o Hiroshi nos abençoaram como Klaven. Quando eles estavam indo para os Estados Unidos, ele montou o site do Klaven e nos deu, inclusive, o primeiro laptop do Klaven. Foram eles que nos deram, nos abençoaram através disso. E eu quero honrar a vida de vocês com esse agradecimento através do lançamento do nosso curso online hoje, que tem tudo a ver com o computador, com o que o Hiroshi começou lá atrás, era profético. Mas olha que curioso, gente. A gente fala que quando nós começamos a entrar em processo de libertação, existe uma batalha. Nós fomos colocar o nosso curso numa plataforma para venda. Nós fomos cadastrar esse curso numa plataforma. E quando nós fomos cadastrar esse curso numa plataforma, tem um vídeo que hoje, inclusive, eu postei no perfil do Klaven, onde a Érica participa, contando parte do testemunho na área de finanças. E, Érica, o nosso curso foi recusado na plataforma por causa do teu testemunho. Porque eles alegaram que eu estava prometendo um curso que... eu estava promovendo um curso que prometia ganhos rápidos. E daí eu falei o seguinte, o rapaz perguntou, você quer cortar essa parte do testemunho? Eu falei, não, eu mudo de plataforma, mas eu não tiro isso. E nós conversamos e esse menino me ajudou, ele comprou a bronca e nós fomos fazer a nossa plataforma própria para poder postar. E eu não tirei o seu testemunho e a live de lançamento do curso, quem está testemunhando é você. Ai, que lindo. E não foi planejado, foi o Senhor que promoveu isso. Glória a Deus. Entende? Glória a Deus. Então eu tenho certeza que nós não estamos aqui vendendo um curso por causa do dinheiro. Sim. Nós não estamos vendendo aqui um curso para ficar milionário. E nós não estamos promovendo aqui algo que vai prometer enriquecimento de forma rápida. Sim. Nós estamos aqui promovendo algo que o Senhor colocou no nosso coração como verdade. Sim. E que tem mudado vidas de verdade. Sim. Eu queria pontuar uma coisa que, assim, talvez da forma que a gente aprendeu, muitos de nós, e eu me incluía nisso, é que era assim, Deus vai usar o sacerdote. Vai usar o pastor, vai vir falar para mim, faz frito, cozido, assim, assado. Deus vai usar o profeta, e Deus usa mesmo. Mas ele usa só às vezes. O nosso principal canal de comunicação é o Espírito Santo, é o próprio Jesus falando com a gente. Não é usando, e é isso é a diferença que eu recebi. Né? Então, assim, eu quis testemunhar sobre a minha parte financeira, que é a parte mais visível. Que todo mundo viu. Certo. Né? Certo. Mas isso foi só uma partezinha do que o Senhor fez e tem feito. O principal é assim, que ele fala como eu aprendi a ouvi-lo, a observar quando ele mostra, quando ele fala, eu falei, opa, tem um mover aqui, Deus tá, tem alguma coisa, vou orar. Não sei. Até para receber coisas boas. Né? Às vezes a pessoa fala, vou te dar tal coisa. Eu falo, pera só um pouco, vou orar, depois eu te respondo. Porque foi assim que eu aprendi que eu não preciso mais do sacerdote para que Deus me revele. E o mapeamento foi essa ferramenta para aguçar, igual você falou, a minha audição, a minha visão, a minha percepção, né? Isso. Do que Deus estava me falando e para onde a busca ele estava. Da pessoa, isso, a busca da pessoa. Isso. E o Senhor se faz achar. E a parte financeira foi apenas uma das consequências desse, né, essa forma mais íntima de me relacionar.
E à medida que eu cheguei mais perto de Deus dessa forma, Ele foi me ensinando a arrumar as arestas da minha vida que estavam abertas, né? Reconstruir muros que estavam... Porque a minha família toda hora estava sendo atacada, né? Então eu fui aprendendo mas meu curso está acabando. À medida que o Senhor ia revelando e eu ia chegando mais próximo, Ele mesmo ia falando, né? Eu acho que o principal coisa que marcou a minha vida no mapeamento era isso, né? Deus usava facilitadores, mas Ele me ensinou, né, a aprender a olhar os sinais, as flores, para a gente achar a raiz, né, do Isso. problema. Perfeito, perfeito. Gente, eu queria encerrar essa live pegando esse gancho da Érica e dizendo que você que estiver interessado nesse curso, você entende que a sua busca é determinante, o seu posicionamento é que vai determinar a eficiência do processo. Não vai ser um curso que vai resolver o seu problema, porque quem nos liberta é o Senhor Jesus. A ideia é, como a Érica falou, é a gente colocar situações favoráveis dentro de um método para que você mesma identifique coisas e, junto com o desenvolver de um relacionamento com o Senhor, essas respostas comecem a vir, porque nós temos visto com 6 anos só servindo nesse ministério, muitas histórias como da Érica mudaram por conta da busca da pessoa. E o Senhor Jesus tem interesse em chamar você para fazer a diferença na história da sua família e garantir um novo caminho para sua descendência, inclusive. Então eu louvo a Deus, Érica, por sua vida, por sua casa, sua família. Louvo a Deus por cada um que está aqui nos assistindo. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser. E nós vamos colocar essa live no YouTube também, no canal do Claven. Antes de mais nada, eu queria que a gente estivesse orando agora, porque nós queremos consagrar esse curso ao Senhor Jesus, porque é dele e é para ele. E eu queria pedir para a Érica estar orando por tudo isso, para encerrar. Obrigada. Obrigada, Silvana, também, está com a gente aí até o final. Se não fosse ela, também não teria acontecido nada disso, né? Então estamos felizes porque vocês estão fazendo parte desse nascimento hoje. Obrigada. Vamos orar então. Senhor Jesus, eu quero honrar seu nome, Pai. Primeiro por esse privilégio de estar participando, Senhor. Me sinto o menor da sua casa, sendo honrado, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dessas duas mulheres e toda uma equipe, Senhor, que trabalhou por trás. Gente que ajudou, gente que orou, Senhor, e muitos outros que virão, Senhor, ajudar nesse ministério. Amém. Senhor, consagramos essa ferramenta, Senhor. Que seja uma ferramenta usada nas suas mãos poderosas. Para trazer, Senhor, direção a muitas pessoas que estão andando no escuro, Senhor. Assim como eu estava. Senhor, que essa resposta de oração chegue, Senhor, nas mãos de muitas pessoas. Que o Senhor escolheu trazer essa resposta em formato de um curso. Para poder chegar, Senhor, aonde houver alguém que ouve e entende português, porque a primeira versão está em português, Senhor, mas virão outras línguas. Porque muitas pessoas precisam, Senhor, ser alcançadas e encontrar, Senhor, a verdade que liberta, que é a sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, colocamos nas suas mãos, Senhor, que seja um instrumento de libertação. E declaramos, Senhor Jesus, que nenhum empecilho haverá para todo aquele que desejar, Senhor, ser liberto, Senhor, que eu declaro que chegue a cada lugar que precise, Senhor, a cada pessoa, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga tempo, que o Senhor traga disciplina, para que as pessoas aprendam, Senhor, e executem tudo que o Senhor irá ensinar e ministrar através, Senhor. Em nome de Jesus eu louvo o seu nome, te agradeço. Amém.
Amém. Queridos, temos 16 segundos. Érica, muito obrigada. Um beijo a todos que nos assistiram. E quem puder, amanhã no canal do YouTube, Igreja Batista da Alameda de Santa Felicidade. Amém. Até. Tchau.